Romanos 1, capítulo 1, versos 22 em diante, amém? A qual o título diz: a idolatria e a depravação do gentio. Vamos ler aqui do 22 em diante, depois o pastor vai pregar no restante. Quero que vocês prestem atenção, que conhecereis a verdade vos. Então, nós temos que ensinar a palavra a vocês, para vocês passarem adiante, para a gente entender, tá? Diz assim, ó, quem achou diz amém. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nexos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Senhor, fala conosco nessa noite, nos ensina a Tua palavra, nos dá sabedoria nessa noite e entendimento do Teu Espírito. Amém. Podes assentar, desocupe as vossas mãos e bata as melhores palmas que nós vamos fazer. Todos vocês que estão aqui, que vão ouvir no YouTube, nós estamos diante de uma palavra, que nós estamos vivendo um período agora, por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos se esfriariam, e por se multiplicar a iniquidade também, as coisas erradas se multiplicariam mais ainda, tá? Nós estamos vendo aqui que Paulo começa a explicar aos romanos, desde do homem sendo criado no jardim do Éden, a desobediência, depois ali Caim matando Abel, e o homem veio se cada vez mais desobedecendo. E nós sabemos que a palavra desde o princípio do mundo foi pregada, amém? Porque Adão e Eva tiveram o privilégio de ter todos os dias Deus diante deles, falando com eles, ensinando, conversando com eles, amém? Tá? Todos os dias, por isso que eu digo que o culto, se possível fosse, teria que ser todos os dias, amém? Tá? Porque quanto mais nós falarmos com Deus, melhor. Mas como não tem o culto todos os dias, a Bíblia diz meditar no Senhor, na sua lei, dia e então vocês levem essa palavra e meditem. Meditar não é só pegar a Bíblia e ler. Meditar é você ficar pensando no que a Bíblia diz, tá? É procurar razão e obedecer naquilo que é revelado pela palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Isso você tem que buscar intimidade com Deus para saber o que é verdade e o que não é, para não ficar somente na palavra de pastores. Aqui é o pastor Gilson que está pregando. Vocês vão sair daqui, talvez nem nunca ouviram essa palavra sendo pregada, porque não interessa a ninguém, mas se ouvir, se prega de maneira diferente, para que não venha trazer luz, verdade, para que vocês não conheçam, amém? Que é o que diz a palavra: tendo olhos não verão, tendo ouvido não ouvirão, porque muitos não querem que vocês entendam, tá? Querem que vocês continuem no pecado, para que vocês não possam entender a razão deles de usar a palavra, amém? Então nós vamos ver hoje, amados,
né? Nessa palavra em Romanos, capítulo 1, que fala diretamente sobre o homossexualismo, amém? Algo muito relatado hoje em dia, principalmente que no nosso Brasil foi criado leis que não se pode falar contra ele. Nós não estamos realmente contra ele de maneira alguma. Contra as pessoas não, mas contra o ato sim, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Porque nós jamais podemos julgar, não podemos condenar e nem fazer acepção de... está dentro da palavra de Deus. Então, se um crente faz acepção de pessoa, se um crente julga, né, condena aquela pessoa, ele está fora da palavra, amém? Mas nós podemos mostrar os defeitos que estão selecionados, e esse é um deles, agora explicado por Paulo aqui, para nós entendermos o porquê e como é abominável a Deus. Nós vamos ver que foi Deus que abandonou a esse ato, amém? Quer dizer, Deus deixou, permitiu que acontecesse, mas por quê, pastor? Porque Deus deixou algo tão ruim, né? Algo que não é perfeito, que não é agradável a Deus, né? Porque Deus o abandonou a isso, foi permitido por Deus, os entregou, como também fala abandonar, entregar. Por quê, pastor? Aí vocês têm que ler o contexto, e o contexto vai nos mostrar que aquele povo, as pessoas pecavam muito, e vocês veem no final que ele confirma uma relação enorme de pecados, amém? E pecados de um povo que se diz chamar de Deus, tá? Você vê lá que não está homicida, não está morte, está só pecados de dia a dia, fofocas, desunião, tá? Um querendo prejudicar o outro, inveja, olho grande, né? Vaidade, um querer ser mais do que o outro, tá? Era o que acontece hoje dentro das igrejas, amém? Amém. E isso fazia com que eles se afastassem da verdade de Deus, conheciam a palavra, mas não aceitavam a palavra de Deus. Vocês vão ler um pouquinho aqui do 18 em diante, que fala aqui, ó, antes um pouco do 22, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em... Amados, a igreja será cobrada mais do que o ímpio. Não quer dizer que não vão para o mesmo lugar, para o inferno. Quer dizer que nessa terra o Senhor cobra mais da igreja, porque a igreja, ela é a luz do mundo e o sal da terra, né, Kleber? Então, quando você vê um ímpio fazendo alguma coisa errada, você quer salvá-lo. Mas quando você vê alguém da igreja fazendo, né? Como vai salvar alguém que já se diz salvo? Hein? Alguém que se esconde atrás da Bíblia, que já aceitou Jesus, que louva a Deus, já se batizou, toma santa ceia e continua mentindo, continua falando coisas que não deve, ferindo as pessoas, né? Mostrando seu corpo, desejando coisas que não deve, pondo seus olhos diante de coisas que não é permitido por Deus, indo a lugares que não é agradável a Deus, falando que não é agradável a Deus, né? Fofocando, dando mau testemunho da obra de Deus. Isso causa a ira de... porque são os injustos dentro do lugar de justiça. Na casa de Deus é um lugar que não deve haver isso. Em todo lugar pode haver, mas por isso que o Senhor nos chama luz do mundo e sal da terra, para nós darmos exemplos, para que as pessoas olhem para nós e não vejam nós, mas vejam Cristo. É difícil explicar isso, porque a igreja agora resolveu dizer que todos somos pecadores, que quem não tem pecado é só Jesus. Eu também concordo, porque ele nunca pecou, mas não quer dizer, porque você um dia já pecou, vai continuar pecando, sendo a imagem e semelhança de Deus, amém? Porque os ímpios não são a imagem e semelhança de Deus, são criaturas, mas quem é a imagem e semelhança de Deus? Aquele que se colocam para ser filho de... Por quê?
Um filho, o Juninho está ali, ele é a imagem do pai, porque ele foi gerado, foi feito pelo seu pai e sua mãe, da família. Ele tem identidade com a sua, né? Identidade no DNA, que tanto que as pessoas fazem para confirmar, no ensinamento que o pai dá a ele, né? Para saber a linhagem dele. E nós também temos nosso DNA, que é Cristo Jesus, somos identidade de Cristo. Temos que ser como ele é. Não podemos mais lembrar do velho homem, porque o velho homem morreu, né? Mas aqui o Senhor começa a explicar, olha só, ele vai mais um pouquinho, que detém a verdade em justiça, em mentira, porque nós somos da justiça. Porquanto que Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Quer dizer, que Deus conhece ele se manifesta porque fomos escolhidos. Quando alguém fala do pastor Gilson, está falando de Deus, porque o pastor Gilson é um homem que representa Deus aqui na igreja. Não sou Deus, entenda bem, igreja, mas nós representamos Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita e o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Podemos errar? Não podemos, mas somos sujeitos a errar. Mas se nós errarmos, nós temos que ter humildade de pedir perdão, mostrarmos o nosso erro à pessoa qual nós erramos e a Deus principalmente, para que não façamos mais. Mas aquele povo não fazia isso. Eles se diziam povo de Deus, se diziam principalmente depois de Abraão, que Deus formou a nação que seria como as estrelas do céu e a da praia, uma nação eleita de Deus, herdavam o poderio de Deus, porque ninguém podia com aquela nação, uma terra que emana leite e mel, né? Hoje a igreja está dizendo, somos poderosa, temos que ser ricos, fazendo tudo que é errado, idolatrando, né? Não é verdade, amados? Vocês acham que isso é bom para Deus ver a igreja dele falando que não deve, indo ao carnaval? A igreja dele, você está lá na praia, no meio dos ímpios, daqui a pouco está dando glória a Deus, daqui a pouco sai um palavrão, mostrando sua nudez. Eu estava lá no hospital ontem, todo mundo crente, gente, mas sai cada coisa ridícula que vocês têm que ver. Não tem vigilância, sai palavrão, sai tudo junto, porque eles vivem com o pé, dizendo que está com Deus e um pé no mundo, mas não pode agradar dois senhores. O que quer dizer isso? Que não existe ninguém com um pé no mundo e com um pé dentro de Deus, porque ou você é limpo ou você é sujo. Se você está com um pé no mundo, você já não tem mais um pé com Deus, porque não pode agradar dois, você já está perdido, amém? Porque Deus não divide honra com ninguém. Então, ele fala aqui, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Não estão dando a atenção a Deus como deveria, honras e glórias a Deus. Hoje a honra é a dinheiro, a honra é a vaidade dentro da igreja, a honra é o número de pessoas dentro da igreja, a honra é o artista que vai cantar, né? Instrumentos de primeira, tudo de primeira para agradar o público. A honra é o dinheiro que entra na igreja, pastor, ter carro, ter luxo, muitas igrejas que se abrem, mas a honra tem que ser dada a... Quando um milagre acontece, você vê que não fala quase em Deus, fala no homem a qual o milagre aconteceu, para que mais gente venha trazer oferta e dinheiro, mas não dá honra a Deus. Então Deus, ele não admite isso. Vocês acham que não vai haver cobrança contra essas igrejas? Se você pegar o histórico das igrejas dos Estados Unidos, na Alemanha, em outros lugares que já quase não... Só vai uma reunião no final do mês, tem uns que só tem um culto por mês, outros têm um culto só no domingo,
tá? Eu estava vendo uma reportagem, diz que lá nos Estados Unidos, o culto lá é só os domingos, tá? E é o dia todo. O primeiro culto, 7 horas da manhã, o pastor, o bispo, que eles chamam lá mais, fazem um culto. E depois grava aquilo e fica o dia todo, o pessoal entra e sai. É 1 hora e pouco de culto, entra um público, sai outro, e a mesma pregação fica gravada o dia todo, amém? Só os obreiros ficam lá, o pastor já foi embora. Porque a intenção dele é só os dízimos e os lucros. Não tem mais intenção de ensinar ninguém. Ensinar para quê? Quando um governo quer enganar o povo, ele não dá educação, porque se der educação, o povo vai entender e vai crescer. E o governo que quer explorar o povo, ele deixa burro para poder ninguém entender o que ele faz, para continuar explorando, amém? Mas o nosso Deus, ele é sábio e quer que todos nós sejamos sábios também. Burro é o diabo, que tinha tudo e perdeu por inveja, amém? E aqueles que o seguem. E inteligente é aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vos. E a igreja tem que ensinar, amém? E nós vamos aprender hoje, nós vamos ver que ele diz: Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso de desvanecer, seu coração insensado se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que nós estamos vendo agora? É uma loucura, amados. O povo se diz sábio. Se nós, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acompanhei o Evangelho, mesmo antes de eu aceitar, eu já conheci o Evangelho, já ouvi a hinos, tá? Até mesmo essa rádio, eu falei, né? Eu ouvia ela, mas você vê a mudança muito forte, gente, nos artistas, nos apresentadores, locutores, né, que são de rádio, apresentadores de televisão. A gente vê como eles mudaram, amém? Como eles deixaram de ser uma rádio evangélica que só tinha a intenção de evangelizar, para uma rádio negócio de lucros que agora só quer ganhar dinheiro, amém? A palavra de Deus não é isso, ganhar dinheiro. A palavra de Deus é evangelizar. Tem que haver os lucros necessários para crescer, sim, mas não para criar uma rádio competindo com o mundo, porque então tira o nome de evangélico e bota logo o mundo e esquece Deus, porque Deus não divide a honra dele com ninguém, né? E ele diz aqui, dizendo-se sábios, se tornaram e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Agora nós vamos ver aqui, irmão Claudinha, como se explica semelhança da imagem de homem. Quer dizer, os homens são agora os ídolos, amém? Aves, porque na época também idolatrava aves, animais, quadrúpedes e répteis. Eles faziam aquele desenho na parede, quer dizer, idolatrava os que se diziam escribas, fariseus, que eram os sacerdotes, os levitas, que aproveitavam para poder ganhar dinheiro e adoravam na câmara escondida, como Deus levou o Ezequiel até lá, para mostrar o que é ele, adoração até a lua, que aqui não colocou, astros, né, que deveria ter entrado aqui também, que Paulo não colocou, porque talvez nessa época já não estava acontecendo tanto isso, mas fazendo adoração a ídolos, ídolos humanos, ídolos feitos depois, trocaram os animais, aves, quadrúpedes aqui, por pessoas que morreram, idolatrando homens mortos, dizendo que estavam fazendo milagres. Então, nós vamos ver o perigo que é uma igreja mal, porque, como eu disse, lá nos Estados Unidos só faz um culto, só a intenção da igreja agora é só arrecadar, né? Não quer nem ter trabalho mais de reunir o povo, porque o povo está concentrado apenas em ganhar dinheiro e viver a sua vida, em curtir. Você acha que eles passaram a fazer um culto só, menina Cinei, porque eles querem ou porque o povo não ia mais? É muito mais fácil depositar o seu dízimo, né, Ribamar? Na conta, vai lá, deposita o dízimo, não precisa nem a igreja. A igreja leva só as ofertas.
deposita os dízimos na conta, depois manda o papelzinho e diz que o pastor lá presente, se ele vê aqueles papéis que não deve nem olhar, taca fogo nisso, ele quer ver entrar o dinheiro. Do que ter que fazer cultos. As pessoas não querem mais vir à igreja. Até as igrejas grandes estão acabando com isso. Aqui ainda há a sensação de milagre. Por que ainda há? Vou falar para vocês. Está faltando médico, não está? Então as pessoas ainda recorrem para Deus para cura. Mas nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, médico lá, remédios são de primeira, hospitais. Então eles não vão para pastor nenhum orar para curar. Eles vão direto para o hospital para ser curado. Amém? Aqui no Brasil, esses pastores para ganhar dinheiro ainda usam da inocência do homem, porque o homem ainda está cheio de dor, cheio de enfermidade. Aqui até mesmo a tecnologia da ciência, da parte de cura, né? De hospitais, a ciência de remédios ainda está atrasada. Remédios aqui que nós estamos tomando, lá fora já foi abolido porque faz mal, e nós ainda estamos tomando. Vocês sabiam disso? Tá? Tem remédios que já não pode lá fora, e aqui nós estamos tomando porque os governos não tomam providências, porque a tecnologia lá moderna, eles só vendem depois. Cadê a falta de amor deles, né? Porque se lá não pode, por que aqui pode? E os laboratórios fabricando venenos para nós tomar. Lá evoluiu-se, então não precisa de Deus. Então as pessoas só dão o dízimo porque está escrito: e por causa de vós repreenderei o devorador. E isso eles continuam dando o dízimo como forma de manter uma prosperidade. Isso eles são obedientes. E no Brasil não é, né? Então no Brasil tem que enganar o povo, curas, enganar na forma de dizer com outros. Mas quem crê que Deus cura? Mas Deus cura para quem obedece a Deus. Por que lá precisa enganar os outros? Por que lá não faz mais milagre? Porque tem hospitais, as pessoas também, creem, são bem estudadas, tá? E já não caem nessa armadilha, então eles só dão o dízimo. Aqui no Brasil, as pessoas são enganadas ao vivo, assim, gente. Eu nunca vi você entrar dentro da igreja, você tem algo interno, diz que você está curado e você conta a benção sem fazer um exame. Ou pelo menos ver o tempo passar para ver se foi curado. Existe isso? Eu acho que se vai contar uma benção, você tem um câncer, você é curado, você vai esperar a sua cura, o seu milagre, e depois vai dar testemunho com tudo. Eu fui, mas não querendo obrigar a Deus. Mas eles já aproveitam isso para que as pessoas contem bênção, porque depois que contar, saiu daqui, morreu lá fora, a bênção já está gravada. E as pessoas caem na armação. Fora os teatros feitos de dinheiro para iludir o povo, contando certas bênçãos que não, e já foram muito testemunhados por aí. Isso agrada a Deus? Não. Estamos falando das coisas que agora vamos mais à frente. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Aqui começa Deus a fazer uma coisa. Deus começa a permitir o homem a denegrir a sua imagem, não a imagem de Deus, o seu corpo. Por que não a imagem de Deus, Cleber? Porque só tem a imagem de Deus quem? Aquele que serve a, quem obedece a, quem é fiel a, quem não obedece, quem não serve, né? Não é a imagem e semelhança de Deus. Está entendendo, igreja? Então, eles queriam parecer com Deus, mas não era. Então Deus falou: vou mostrar as suas podridões, os entregarei às suas paixões infames, aos seus desejos, para que vejam as suas misérias e se lamentem e sejam envergonhados em si mesmo. Porque quem é sujo, quem é imundo, se torna mais. Por que então nós vamos chegar a esse ponto? Existe agora esse homossexualismo, lésbicas, porque foram entregues aos seus próprios destinos. Amém? Deus deixou acontecer, é para a destruição deles? Não. Para que eles vissem as suas misérias e se arrependessem dos seus
para que outros pudessem ver também que estavam errados e pudessem se arrepender e voltar a andar uma vida verdadeira com Deus, amém? Deus não faz nada para destruir. Deus entrega às pessoas seu próprio destino para que as pessoas procurem a Ele como socorro, amém? A vontade de Deus, viu, meu jovem lá atrás, não é que ninguém se perca. Homossexualismo, mulheres, pessoas viciadas, pessoas no mundo das drogas, não. Ele quer que as pessoas lá sintam a necessidade de vir para cá, vejam a luz. Porque o pior é quando a pessoa está em trevas e pensa que está na luz, amém? Amém. Porque ele nunca será liberto, amém? Imagina, você está errado e acha que está certo. Você está fazendo tudo errado e não se revela a você, na sua consciência, de que você está destruindo a você, destruindo a quem te ama, destruindo a sua alma, que é a sua vida, amém? Naquele momento você só quer fazer, não pensa em você, na sua alma, na sua vida, não pensa na sua mãe, não pensa no seu pai, não pensa muitas vezes na sua avó, no seu avô, não pensa nos seus filhos, não pensa em ninguém, só quer fazer. A vida é minha e eu faço, né? E acaba destruindo a todos, não só você, mas a sua família, que você entristece, fora os maus exemplos. O nosso Deus, para fazer a igreja, o povo acordar, aqueles que vieram desde a geração de Sete, de Noé, e chegaram até Abraão, para que eles vissem as suas misérias e se lamentassem, eles os entregou a paixões infames, como nós lemos, amém? Nós vamos continuar lendo e vocês vão ver. Para desonrar o seu corpo entre si, um com o outro, não naquilo que Deus havia revelado, a sua imagem, a sua semelhança, a qual Deus permitiu, mesmo através do pecado, ao homem se unir à sua mulher, os dois serem um corpo só. Quando ele diz entre si, porque há dois corpos, mas quando nós somos casados é um corpo só, por isso não há desonra, porque estamos unidos com uma carne só, amém? Mas quando não há essa união, aí há a prostituição, há os erros, que já existia antes, mas homem com mulher, mas Deus entregou as paixões infames para eles acordarem e verem os seus erros e se lamentarem e almas poderem ser salvas. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente indo para o inferno, mas Deus quer salvar. E se uma pessoa for salva, é alegria no céu. O céu não comemora destruição, comemora quem se perdeu, quem vai sofrer é quem se, porque a alegria será de quem chegar, amém? Então não fique preocupado, aquele se perdeu, o Senhor não se preocupa com quem se perde, ele não se alegra, mas ele se alegra com quem chega. Quem quer chegar no céu? Amém? Amém? Vamos continuar para chegar naquela parte que é muito debatida. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, qual o motivo de acontecer isso que nós falamos sobre homossexuais, lésbicas, sobre as coisas erradas ali? A desobediência a Deus. Então, se alguém procurar vocês para perguntar se dizer, isso não é pecado, Deus ele salva. Claro que Deus salva, se a pessoa se arrepender e não praticar mais, porque dos teus pecados não me lembrarei. Mas vai para o céu essas pessoas assim? Está tendo até igrejas de pessoas assim. Aí vai dizer assim, vocês são homofóbicos, pode ser preso. Não, eu amo os homossexuais, as pessoas, porque elas precisam da luz, amém? Mas elas precisam saber que o que está acontecendo com eles foi por causa da desobediência, por causa do pecado cometido pela própria igreja, amém? Porque não ora, não ensina, porque, amados, qual a diferença do que nós estamos falando
para essas aqui, ó, que está citado aqui, que diz: prostituição, está incluído isso, mas ó, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Inventores de males são os mentirosos, viu? E ainda mais defamando os outros. Desobedientes ao pai e à mãe, vocês crianças, ó, desobedecer o pai e a mãe. Néxios, infiéis nos contratos, aqueles que fazem contrato e não cumprem, amém, o que ele assim firmou, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa afeição natural é uma parte desse que nós estamos falando, aquilo que não vive na afeição do amor de Deus, no natural que Deus nos criou, que foge do que é natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Então, só quem vai para o inferno é os homossexuais, é os homicidas, é as lésbicas. Então, como é que nós podemos acusá-los? O que Deus quis mostrar à igreja, creio, que nós somos iguais a eles. Nós, que eu quero dizer, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Amém? Não é só uma coisinha, não é só aceitar Jesus, mas nós temos que vigiar a nossa língua. Tiago fala que essa língua, ela bota a gente no inferno, amados. A mesma boca que amaldiçoa, que abençoa, amaldiçoa pela língua. Temos que vigiar muito no que nós falamos que prejudicamos os outros, no que nós tentamos denegrir os outros para nós nos inchar. Muitas vezes a gente fala até sem maldade, mas para poder querer aparecer, aí que é assim, que nada, ninguém está comigo, ninguém me ajuda, não quer saber de mim, e muitas vezes está todo mundo ajudando. Você está denegrindo as pessoas que estão do teu lado para se inchar, para poder aparecer. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós vamos morar no inferno. Amém? Isso serve para todos nós, para o pastor. Nós temos que procurar vigiar, gente. Quando nós não temos o que falar, não fale. Seja tardio em falar, tá? Nós temos que procurar falar menos e ouvir mais. Amém? Vamos ouvir mais. Não tem o que falar, não fala nada, né? Não queira aparecer, é tão bom, fala o que vai edificar. A Bíblia diz que do nosso lado tem que sair palavras edificadoras, amém? Palavras que edificam, palavras que traz bem-estar para o nosso próximo, não é nem para nós mesmos, para o nosso próximo. As nossas palavras para o nosso bem-estar tem que ser diante de Deus, que é Ele que vai nos socorrer, amém? Mas para o nosso próximo não tenta aparecer, porque muitas vezes, no querer aparecer, nós mentimos, criamos coisas. Criar coisas é mentir, gente. E nós podemos ir para o inferno por causa disso. Claro que tem um advogado do nosso lado, amém? Podemos pedir perdão, quem crê da glória a Deus. Essa palavra não é acusatória, ela é uma palavra de defesa para nós nos conscientizarmos. E por isso, Paulo colocou aqui para nós, ó. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantes também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. O que quer dizer isso? Que Deus os entregou para que mostrar o erro, porque tem muita gente que está escondido. Vocês vão me perguntar uma coisa: as igrejas hoje em dia estão com a porta larga, não estão? Vocês sabiam que com a porta estreita já estava coisa larga dentro da igreja escondida? Vocês sabiam que Deus permitiu, entregou essas igrejas a abrir as portas para ver a verdade no coração de cada um? Vocês acreditam nisso? Amém? Mas pastor, que isso? Eu falei isso, eu preguei anos atrás. Eu falei, as pessoas estão servindo a Deus,
obedecendo a palavra, não usam maquiagem, não usam saia curta, calça comprida, não se pintam, não vão à praia, mas eles estão andando com uma redinha atrás, e atrás vem batom, vem tudo, eles estão puxando as calças compridas, eles estão puxando os seus sonhos, os seus desejos junto, e não estão libertos, estão fazendo aquilo só porque aceitaram Jesus para cumprir uma determinação, mas não se libertaram pela palavra. Porque quem se liberta pela palavra não concorda com eu e vai ensinar outro, vai ensinar seus filhos, não vai concordar com as crianças. Eu vi muitas mães que serviam a Deus, mas pintavam os filhos, botava roupa, calça comprida, pintura, os filhos tudo à vontade. E se são pessoas que não têm coragem de usar, não quer mostrar que tem vontade, bota nos filhos. E foi verdade, tanto que eu falei, que eu preguei, que não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus, que quando foi permitido, ninguém correu para comprar nada, estava tudo guardado. Calças compridas, batons, só foram comprando por ali por diante. As pessoas já tinham vontade. Quem tem vontade de pecar, ele levanta a mão. Está nessa igreja só porque o pastor não deixa. Se está só por isso, não fica não, porque não vai ser salvo. Vocês têm que se conscientizar do que Deus quer na vida de vocês, amém? Por isso que Deus permitiu aquilo acontecer, para que as outras pessoas olhassem e dissessem: meu Deus, o que é isso? Isso é a igreja de Deus. Por isso que Deus permitiu as portas se abrir, e quem é imundo se torna mais imundo, para que todo mundo olhe. Olha, os ímpios estão criticando as igrejas, os próprios cristãos já não aguentam de tanto pecado, porque eles pensaram que abriu as portas ia ficar, mas não fica. O diabo, quando ele mete a unha, ele vai entrando e vai entrando, ele mete a unha, mete a mão, mete o braço, mete a cabeça, quando vê que está lá dentro, não pode botar nem a pontinha da unha. Nós temos que fechar todas as brechas. E quando a igreja abriu, eu falei: vai acabar. A primeira abertura da igreja, na época, foi a televisão. Por que a televisão? Porque a televisão tem todos os desejos da carne, não tem? Não é nem nas programações só, são as propagandas. Quando é que uma igreja podia entrar na televisão? Igreja de doutrina nunca, porque a propaganda é a alma do... E como fazer propaganda se a igreja não tinha vaidade, o batom, os brincos, as luxúrias, que é o que mais aparece na televisão? O que mais vende, o que é mais caro é o que? É brincos, anéis, pinturas, é moda no cabelo, é roupas extra... Não é isso que mais tem na propaganda? Quando a igreja abriu a vaidade, a igreja pôde ir para a televisão. A igreja pôde ir para os rádios, porque nem na rádio só se conseguia pagar com as ofertas de vocês uma horinha no rádio, porque não podia fazer propaganda. Amém? Hoje em dia, você vê, faz propaganda de mercado, de cerveja, de tudo na rádio evangélica. Porque o dinheiro falou mais alto. Então, as igrejas chegaram à miséria deles, porque Deus permitiu. Quem crê da glória a Deus? Aí você me pergunta: então Deus quer que essas igrejas vai tudo para o inferno? Não, Deus quer que eles acordem. Será possível que vocês que estão aqui, que são de outras igrejas, não viram como a igreja vocês mudaram? Será que isso é igreja? Quando começou, o pastor não tinha base nenhuma. Eu falava: ah, pastor, é só uma televisão, entrou. Ah, pastor, é só uma basezinha na unha, não é colorido, entrou. Mas pastor, é só cortar as pontinhas do cabelo, entrou. Vai lá. Mas pastor, é passar um rugezinho, porque a gente fica muito da cor natural da gente. Passou. Ah, pastor, é só uma tintazinha, porque meu cabelo, eu sou nova, ainda é preto, eu pinto do mesmo preto. Passou. E aonde é que está agora? Unhas pintadas de francesinha, de marrom, de verde, de roxo, tudo quanto é jeito. Cabelo dos crentes também, de tudo quanto é jeito. As mãos de cabelos que cortou a pontinha, tá Joãozinho agora, tá tudo de qualquer maneira, né? O ruge que era agora é pintura pesada, é sobrancelha feita com desenhada, né? Não é mais seu arranca tudo e desenho.
né? Os brincos, que são um brinquinho, agora é um brinco de papagaio desse tamanho. As roupas, é só uma roupinha, bota só uma calçazinha comprida. Quando começou, me lembro, botou a calça por baixo do vestido, depois tirou, mas era uma calça larga ainda. Agora as calças viraram a pele da pessoa. Você olha, vê o corpo nu da pessoa todinha, só tem uma outra pele. É isso a igreja. Deus entregou o homossexualismo, aliás, para aquele povo acordar, para ele ver as misérias deles, para eles voltarem às raízes. Gente, vocês querem ir para o inferno. Presta atenção nas suas igrejas, não precisa ir atrás do pastor, não. Presta atenção, é a igreja que vocês estão vendo por aí. Tudo pode, não tem mais princípio, não tem mais nada, só é dinheiro, interesse próprio, vocês ficar à vontade. A palavra de Deus diz que nós somos livres para fazer o que nós queremos ou livres para nós escolhermos. Ninguém é livre para fazer o que quer. Se você vai para o lado do mundo, não é livre para fazer o que quer, porque o bicho te domina. Você sabe que a pessoa, quando se vestia, fazer sobrancelha, para largar é muito difícil. A pessoa que se vestir a pintar o cabelo é vício. Tem gente que pinta de semana em semana, muda a cor do cabelo, sabia disso? Pintar a unha, tudo é roupas, mostrar, é vício. Amém? Tudo é vícios. E tudo vai levar à condenação. Não é só os homossexuais, as lésbicas, não é só os homicidas. A desobediência, Deus está querendo mostrar isso. As igrejas perderam o princípio, os pastores perderam a responsabilidade com as almas. Eles não pregam mais a palavra da libertação, eles só pregam que Jesus é bom, mas eles não pregam o que Jesus quer, para que nós possamos usufruir da sua bondade. Amém? Amém, Jesus. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa convém ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não. Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo. Aí tem alguns pastores aí que pregam, aí tudo me é lícito. Paulo falou que nem tudo convém, mas não convém, a gente não faz, a gente vê mais ou menos. Mas amados, o que Paulo quer dizer, sabe o que é? Sois livres para fazer tudo, mas faça somente o que convém a Deus. Amém? Está entendendo? Livres somos, é lícito. O homem quer ser homossexual, seja, né? Ele vai ter apenas um problema: se ele não se arrepender, ele vai ser julgado no dia do juízo. E não só ele, todos esses que estão aqui, que foi falado, todos que não estão obedecendo não vai culpar só ele, não. Todos que desobedecem estarão no mesmo lugar, no mesmo sofrimento, em iguais condições de pecado e de condenação no juízo final. Todas essas igrejas que estão aí bagunçadas, se não se arrependerem, não voltar à raiz, por isso que Deus os entregou, para que eles cada vez, quem é imundo, se torne mais imundo, para poderes ver, meu Deus, o que tem mais a igreja? Não tem mais princípio. Tem pessoas que estão lá dentro, eu estou falando que procuram a mim, pastor, está demais, pastor, as pessoas estão indo peladas. Não, você está lá fazendo o quê? Pastor, mas porque você quer andar com essa roupa aí também. É muito fácil olhar o erro dos outros, mas olha para si mesmo. Veja as suas misérias, veja o que você gosta que não agrada a Deus, porque aquela pessoa não é pior do que você, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, quando Jesus voltar para levar para o céu. Os restantes são iguais, todos padecerão, gente, mas fica a pessoa olhando um para o outro. Não, aquele ali está mais do que eu, mas calma aí, a minha igreja pelo menos isso, daqui a pouco a igreja está mesmo, mas não importa, é sim, sim. Não. Deus permitiu para mostrar ao homem a sua miséria. Se eles detestaram ver um homem com homem, mulher com mulher, Deus mostrava, não olhe só para isso não, veja os seus pecados, porque sereis condenados junto com eles. Amém? Está entendendo agora, igreja? Está entendendo?
Muitas vezes julgamos só eles, como se até rejeitasse. Não, mas não rejeita eles, não. Porque eles podem entrar no céu. E você, pensando que é crente, carregando a Bíblia, pode ir para o inferno. Não é verdade? Então, vamos vigiar. Estando cheio de toda iniquidade. Aí o pastor já leu, né? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas, o salário do pecado é a... E somos apenas restituídos a vida através de Jesus, através do perdão, do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas não é só chegar, tomar um banho do sangue e voltar para o pecado de novo, não, gente. Quando vocês preparam uma criança, quem é mãe aí, tem um aniversário, hein? Um aniversário de 15 anos, vocês arrumam logo seus filhos mais cedo? Hein? Por que não? Porque eles vão se sujar. Você deixa para arrumar na última hora, né? Para poder pelo menos chegar lá e todo mundo ver, chegar arrumadinho, depois ele se bagunça todo. Não é verdade? Sabe o que Deus quer dizer com isso, amados? Que nós não podemos só chegar diante do sangue do Cordeiro, se lavar e ficar branquinho, mas nós temos que vigiar e permanecer limpos, alvos como a neve, amado. Porque só vão entrar nessa festa, que nem eu falei, vocês não conservam seus filhos para entrar na festa, e vocês só vão entrar nas bodas também se tiver comprado suas vestes brancas, para que ninguém veja suas vergonhas. A vergonha é o pecado, as vestes brancas é a pureza, é a santidade e a confirmação do seu nome no livro da vida. Que vocês recebam essa palavra e que vocês não critiquem, mas quando alguém deles perguntar, você pode até dar um abraço e dizer: Jesus te ama. Não é só você que é errado, tem muita gente igual a você, mas todos têm que pedir perdão ao Senhor e não fazer mais os seus erros. Amém? Batam palmas bem abertas a Deus. Tem alguém para Jesus, igreja? Jesus. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem? Tem? Alguém desviado quer voltar para Jesus? Tem? Tem alguém querendo sair da sua igreja para vir para a igreja de verdade? Tem? Pergunta, né? Perguntar não ofende, né? Você não vai ser obrigado a nada, a palavra que vai falar. Mas para ter comunhão tem que estar certinho, né? Não. O Senhor Jesus disse: venha como? É a palavra ensina, não é o pastor que ensina. Tem